Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa aula 2 de Laboratório de Biologia e hoje nós vamos trabalhar com a identificação de amido nos alimentos. Então agora eu vou passar um vídeo para vocês. Percebam bem os alimentos que foram utilizados no experimento e também a sua coloração quando a pessoa jogou o iodo. Então anotem esses resultados e depois acompanhem a minha explicação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos usar um detetive para encontrar alimentos ricos em amido. Um experimento muito interessante para vocês fazerem em casa. Os materiais que iremos utilizar são uma porção pequena de macarrão, miolo de pão, uma fatia de frango, uma porção pequena de arroz, amido de milho, iodo, um conta-gotas e os 5 recipientes que iremos utilizar para colocar o macarrão, o arroz, o amido, o frango e o miolo. Agora vamos aos procedimentos. Adicione 6 gotas de iodo em cada recipiente, utilizando o conta-gotas. Olha a diferença, pessoal. Vemos que nosso detetive, o iodo, ele identifica com a cor escura os alimentos ricos em amido. Quer descobrir por quê? Então vamos para a explicação do nosso experimento. Então essa pessoa utilizou vários alimentos diferentes em copos separados. E quais foram esses alimentos? Vamos pela ordem do vídeo. O primeiro alimento que foi utilizado foi o macarrão. O segundo foi o pão, o terceiro foi o pedaço de frango, o quarto alimento foi o amido de milho, conhecido também como maisena, e o quinto alimento foi o arroz. A cada um desses alimentos foi adicionado uma substância chamada de iodo. Tanto o macarrão quanto o pedaço de pão tiveram a mesma coloração, um azul arroxeado. Bom, por que nesse caso esses alimentos tiveram essa coloração? Porque tem amido em grande quantidade nesses alimentos. Então vamos para o terceiro alimento, que é o pedaço de frango. A pessoa jogou o iodo aqui e não foi possível perceber o azul arroxeado. A cor que apareceu aqui foi um marrom mais clarinho, que é a cor original do iodo. Então, a gente pode concluir que num pedaço de frango não temos o amido, não temos açúcar, ok? Qual que é o tipo de composto que nós temos nas carnes em geral? É carboidrato? Não. Nesse caso das carnes, a gente encontra proteína. O número 4 é o amido de milho, também conhecido como maisena, e ao jogar o composto iodo, foi possível perceber também a coloração azul arroxeada. No quinto alimento, arroz, também foi possível perceber uma coloração azul arroxeada quando foi jogado iodo nesse alimento. Então, o único alimento que não foi possível encontrar o amido é o alimento número 3, que é o frango, porque o frango tem proteína, não tem amido, não tem carboidrato. Agora eu vou explicar para vocês
quimicamente falando, por que que o iodo reage com o amido. Então, gente, amido é um polissacarídeo de reserva dos vegetais. Se eu perguntar para vocês como que é composto o amido, amido não é um polissacarídeo? Então, isso quer dizer que o amido é uma grande molécula de açúcar e ela é composta por quais partes? Esse amido tem duas partes diferentes. A primeira parte que ele tem é essa daqui, ó. São partes ramificadas de açúcar. Essas partes ramificadas, como elas são muito soltas, elas não vão conseguir reagir com o iodo que a gente jogou. Agora, a outra parte do amido, que é essa aqui, ó, que forma uma estrutura helicoidal, como se fosse aquele cabo de telefone que está aqui nessa imagem, ó. Essa estrutura, essa parte do amido vai conseguir sim reagir com o iodo que foi jogado em cada alimento ali. Por que que o iodo ele reage com essa parte aqui, que forma uma hélice, e não com essa parte ramificada? Agora eu vou explicar para vocês o porquê. Olha nessa imagem aqui, parece um fio de telefone e aí o que que acontece? Quando nós jogamos o iodo consegue ficar aprisionado aqui dentro dessa hélice. Então o iodo, como ele fica aprisionado, todos ali no mesmo local, em grande quantidade, consegue transparecer para a gente aquela coloração azul arroxeada. Agora, já nessa parte aqui, que é a parte ramificada, como nós não temos como aprisionar o iodo, essa parte não faz nenhuma diferença para a gente. Então, qual é a parte que vai importar nesse experimento? Qual das duas partes do amido, a parte ramificada ou a parte helicoidal, que vai importar nesse experimento? É a parte helicoidal, porque é essa região que vai aprisionar o iodo e vai transparecer para a gente a coloração azul arroxeada. Bom, qual é o nome dessas partes? Essa parte ramificada, que não vai aprisionar o iodo, ela é chamada de amilopectina. A amilopectina reage com iodo? Não. Então, ela não importa nesse experimento. A outra parte, que é a helicoidal, que parece com o fio de telefone, ela é chamada de amilose. Essa sim vai importar no nosso experimento. Por quê? Porque é essa parte helicoidal, que é chamada de amilose, que vai conseguir aprisionar o iodo ali em grande quantidade, deixando transparecer para a gente aquela coloração azul arroxeada. Pessoal, agora nós vamos fazer duas atividades, que está aqui nesse slide. Então, aqui na atividade 1, o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher essa tabela, vão colocar os experimentos, por exemplo, macarrão mais iodo, pão mais iodo e assim por diante. E aqui do lado vocês vão colocar o resultado, qual a coloração que vocês puderam perceber no experimento. E depois que preencherem a tabela, vocês vão fazer a atividade 2, explicando com suas palavras, a partir da minha explicação, a diferença de coloração dos alimentos ao adicionar iodo. Então, vocês vão falar da amilopectina, da amilose, qual das duas reage com iodo, de acordo com a explicação que eu acabei de fazer, ok? Qualquer dúvida, vocês me procurem pelo WhatsApp e a gente conversa melhor sobre o experimento. Bons estudos e até a próxima aula!